Olá, galerinha do sexto ano, que bom estar mais uma vez aqui com vocês para a gente partilhar essa aula de língua portuguesa. Hoje nós ainda vamos falar sobre pronomes, isso mesmo, é um assunto extenso, certo? Então, é bom que a gente conheça, né? A gente vai ainda continuar falando sobre os pronomes de tratamento e pronomes possessivos, isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre os possessivos. Lembra na aula passada eu falei alguma coisa, né? Lembra que eu falei a palavra minha, sua, teu, tua, e eu expliquei que essas palavrinhas, elas são pronomes possessivos. Ok, estão lembrados, né? Então vamos lá. Qual é o objetivo da nossa aula hoje? Então, a nossa aula é ler fragmentos do diário de Anne Frank, reconhecer o emprego dos pronomes de tratamento e possessivo e ler charge. Bora lá, continuando a nossa aula. O Diário de Anne Frank, vocês já ouviram falar? É um livro muito interessante, muito famoso no mundo inteiro, né? É um livro escrito pela menina judia que durante a Segunda Guerra Mundial teve de se esconder com a família e outras pessoas para fugir dos nazistas. Isso mesmo. Vamos ler um trechinho do diário dela e vocês vão ver em que ano também esse diário ele foi escrito. Bora lá. Veja, sábado, 20 de junho de 1942. Fiquei alguns dias sem escrever porque queria, antes de tudo, pensar sobre meu diário. Ter um diário é uma experiência realmente estranha para uma pessoa como eu. Não somente porque nunca escrevi nada antes, mas também porque acho que mais tarde ninguém se interessará. Nem mesmo eu, pelos pensamentos de uma garota de 13 anos. Bom, não faz mal, tenho vontade de escrever e uma necessidade ainda maior de desabafar tudo o que está preso em meu peito. Quero que o diário seja minha amiga e vou chamar esta amiga de Kitty. Veja, essa daí já foi a página 25 do diário de Anne. Essa menina, né, ela foi uma sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, então ela não tinha amigos e o diário foi a maneira que ela encontrou de relatar, né, tudo aquilo que ela estava vivendo e de desabafar também, já que ela não podia fazer isso com ninguém. É uma história muito interessante e vale a pena vocês dar uma pesquisada, ok? Vamos lá. Vamos ver outra parte, né, outra página do diário, né, de Anne. Aqui já é quinta-feira que ela escreve, já é num dia de quinta-feira. Vamos lá. Quinta-feira, 16 de março de 1944. Querida Kitty, acima de tudo, tenho de manter meu ar de confiança. Ninguém deve saber que meu coração e minha mente estão presos em guerra um com o outro. Até agora, a razão vem ganhando a batalha. Mas será que minhas emoções não vão acabar dormindo? A melhor coisa é poder escrever todos meus pensamentos e sentimentos. Do contrário, iria me sufocar. Sua Anne, página 271. Veja, nós lemos a página 25. Veja nessa, o ano é 1944. 2 anos depois, e ela já está na página 271, ok? Vamos analisar o diário, vamos para a atividade, certo? Observe esse trecho do diário de Anne Frank. Quero que o diário seja minha amiga e vou chamar esta amiga de Kitty. E aí, tem algum pronome possessivo nessa frase? Será? Porque Anne Frank dá um nome ao seu diário. Por quê? A gente está vendo logo de cá que ela diz seja minha amiga. Então, já é um pronome possessivo aí. Muito bem, a gente estudou na aula anterior. Bora. Porque ela sentia a necessidade de ter uma pessoa de confiança com quem pudesse desabafar. Uma amiga. Aqui no caso ela não tinha. A única coisa que ela desabafava era o diário dela. Então, os pronomes possessivos, pessoal, eles são aqueles que acompanham ou substituem o substantivo, certo? Indicando a relação de posse entre as pessoas do discurso e as coisas possuídas. Por exemplo,
E da minha agenda, ela não podia nem ter chegado perto. Veja aí, o pronome possessivo minha, ela diz assim, minha agenda. Então, a agenda é de posse dela, pertence a ela. Ok, muito bem. Vamos lá, para a segunda atividade. Leia o trecho do diário de Anne Frank e indique quais são os pronomes possessivos. Vamos ler comigo. Veja, tenho vontade de escrever e uma necessidade ainda maior de desabafar tudo que está preso em meu peito. Quero que o diário seja minha amiga e vou chamar esta amiga de Kitty. E aí, vocês conseguem identificar alguns pronomes de tratamento nesse texto? Então, vamos para a correção. Veja que ela fala assim, tenho vontade de escrever e uma necessidade ainda maior de desabafar tudo que está preso em meu peito. Muito bem, meu, professora. Isso, meu peito. É um pronome possessivo, meu. Quero que o diário seja minha amiga. Isso mesmo, pessoal, minha. Aí nós temos outro pronome possessivo. Muito bem, vamos seguir a aula. Então, observe que o pronome possessivo varia conforme a pessoa do discurso em número e grau. Isso mesmo. E também conforme o gênero e o grau do substantivo. Como é isso, professora? Vamos ver agora. Eu é a primeira pessoa, né, do discurso. A gente viu a primeira pessoa. Então, eu, meu quarto, minha cama, meus segredos, minhas coisas. Se é meu, se é eu, não pode ser teu na segunda pessoa, ok? Tá entendendo? Bora lá para a terceira pessoa, hein? Pessoa no caso, perdão. Então na terceira pessoa a gente se refere a ele ou ela, eles ou elas, ok? Então, seu quarto, sua cama, seus segredos e suas coisas não são meus. Veja que o pronome possessivo ele vai variando, né, conforme a pessoa do discurso. Muito bem, isso aqui é bem fácil. Vamos para a atividade 4, né? No trecho a seguir, troque de lugar as palavras coração e mente e observe o que ocorre com o pronome possessivo. Depois, escreva, no caso, reescreva a frase adequando o uso do pronome possessivo aos seus substantivos correspondentes. Ninguém deve saber que meu coração e minha mente estão sempre em guerra um com o outro. Esse foi o trecho destacado. Então, pessoal, fazendo a correção da atividade, nós temos, né? Acima de tudo, tenho de manter meu, ar. Veja, meu, um pronome possessivo, ar de confiança. Ninguém deve saber que meu coração, olha, veja outro pronome, meu coração. E minha, isso, outro pronome, muito bem, que vocês estão identificando direitinho. E minha mente estão sempre em guerra um com o outro. Até agora, a razão vem ganhando a batalha. Mas será que minhas, veja, agora já está no plural, né, professora? Isso, já está no plural. Minhas emoções não vão acabar dominando? Veja aí, nós temos 4, né? Meu, né? E minha e minhas. Ok, então esses pronomes, eles fazem referência à primeira pessoa. Isso, lembra que a gente viu lá naquele quadro? Então, vamos relembrar agora sobre os pronomes de tratamento que nós falamos na aula passada. Veja, o que é pronome de tratamento? Vamos relembrar. São usados para dirigir-se formalmente, isso mesmo, a um interlocutor. Às vezes são usados para fazer referência a alguém. Com exceção de você, esses pronomes são empregados no tratamento cerimonioso. Aí você me pergunta novamente, professora, por que com exceção de você? Porque quando nós nos referimos a alguém como você, e não é um tratamento cerimonioso, só quando a gente vai falar Vossa Majestade, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Santidade. Estão lembrando? Muito bem. Então, vamos ler essa charge. Veja, nós temos aqui um rei, né? Ele está onde? Ele está no analista. Eita, o rei fazendo análise. Aí vamos ver, tem 2 pessoas aí conversando, meio que cochichando, né, sobre o rei. Ele não gosta de ser tratado de Vossa Alteza, porque sofre de medo de altura. Será que Vossa Alteza é uma pessoa que sofre de medo de altura?
Será que eles se confundiram? Mas Vossa Alteza é para se referir a reis ou a príncipes? A gente viu isso na aula passada. Será que ele é um príncipe ou é um rei? Mas ele disse Vossa Alteza. Eu acho que eles não sabem nada sobre o pronome de tratamento, né? Tem nada a ver com altura, né, minha gente? Vamos seguir. Então, identifica o pronome de tratamento utilizado na charge para se referir ao rei. Ele foi empregado corretamente? Já estou escutando aqui todo mundo dizendo, não, professora, isso mesmo. Ele não foi, né? O pronome utilizado foi Vossa Alteza. Então, ele não foi empregado corretamente, pois o pronome de tratamento adequado para reis e rainhas é Vossa Majestade. Muito bem. E aprofundando os nossos conhecimentos, nós vamos ver quando usar Vossa Majestade e Sua Majestade. Ainda tem isso? Tem. Isso é bom a gente aprender, ok? Vamos lá. Todos os pronomes de tratamento com vossa na sua estrutura são usados para se referir à pessoa com quem se fala. Isso mesmo. Então, se eu estou falando diretamente com o rei, eu vou usar vossa. Isso, Vossa Majestade deseja falar com o ministro. A pessoa que faz a pergunta está falando diretamente com o rei ou com a rainha. Isso mesmo. Então, mais uma vez, recapitulando. Se eu estou falando diretamente com o rei ou com a rainha, eu vou usar Vossa Majestade. Mas, professor, se eu não estiver falando diretamente com eles, eu vou usar o quê? Aí, Vossa Majestade, eu vou usar não sei o que Sua Majestade falou com o ministro durante a reunião. Então, as pessoas que estão conversando ou fazendo referência, conversando a respeito do rei, né? Eles vão usar Sua Majestade. Muito bem, se refere ao rei e rainha, estão falando deles e não com eles. Quando a gente não está falando com eles, a gente usa Sua Majestade. Mas se a gente estiver falando diretamente com eles, a gente fala Vossa Majestade. Bem facinho isso aí, né? Bora lá, vamos ler outra charge. Veja, beijo abençoado. Seu Papa, estudo em escola pública, tenho 4 irmãos, papai está desempregado, dá mais um só para garantir. Veja que o Papa ele acha que o beijo do Papa é abençoado, né? Então ele quer outro beijo para ser mais abençoado ainda. Então, quando o menino na charge se referiu ao Papa, né? E qual pronome de tratamento ele deveria ter usado? Ele usou seu Papa. Será que está correto ele usar assim? Nós vimos na aula passada como é que a gente deve se referir ao Papa. Vamos lá. Ele se referiu ao Papa de maneira informal, isso mesmo, pessoal, dizendo seu Papa. Então, ele deveria ter utilizado a expressão Vossa Senhoria. Muito bem, que a gente viu na aula passada. E vamos pensar um pouquinho. A palavra seu, que acompanha a expressão Papa, é um pronome possessivo? Será? Então, a palavra seu, que acompanha a expressão Papa, é um pronome possessivo? Não, pessoal. Porque nas expressões do tipo seu Papa, a palavra seu não tem valor de posse, certo? Ela pode ser uma alteração de senhor, ok? Ele quis dizer senhor Papa. Então, como a gente fala seu João, seu Paulo, seu Juliano, seu Francisco, isso mesmo, não é um pronome de tratamento. Muito bem, então, a nossa aula termina por aqui. Eu espero vocês na próxima aula do 6º ano. Fiquem com Deus e até a próxima.